Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui dos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você pode ir ao blog, YouTube, Instagram, Facebook, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira, quinta semana do tempo comum. Estamos no ano B, a cor é verde, a cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou aqui usando. No rito da celebração temos a missa à escolha. Pode ser a missa comum, com prefácio próprio. Pode ser missa de memória facultativa a São Jerônimo Emiliani, cor branca nesse caso. Ou missa com memória facultativa para Santa Josefina Baquita, também memória facultativa, cor branca, ok? Então vamos às informações do site novaalianca.com.br. Antífona da entrada: vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Salmo 94, versículo 6. Coleta. Rezemos. Coloque suas intenções, reze, agradeça, peça, mas não deixe de orar. Velai, Senhor, nós vos pedimos com incansável amor pela vossa família, e porque só em vós coloca sua esperança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 4 ao 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o de seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, e não lhe foi inteiramente fiel como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já não procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi. Vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, ao Salmo 106, versículos do 3º ao 4, 35 ao 36, 37, 40, refrão é o 4º versículo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repetamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos,
pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Misturam-se então com os pagãos e aprendem seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tomaram armadilha para eles. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios, acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 21, e a proclamação do Evangelho com Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Ela pode salvar vossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada inicialmente de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Houve um probleminha aqui, mas vamos continuar. Vamos ver o que disse Santini com suas palavras, com seu escrito. Cena dura de contemplar. A mulher estrangeira, uma Sírio-Fenícia, vem suplicar a Jesus que liberte da opressão do demônio a sua filhinha possessa. Sem dúvida, Jesus parece adiar a sua resposta. Antes dos outros, os estrangeiros, é aos filhos que cabe preferencialmente o pão do céu. Sim, a missão de Jesus se dirigia primariamente ao povo escolhido, aos filhos de Abraão. A Sírio-Fenícia, além do mais, era uma impura aos olhos dos judeus. Na Fenícia estavam os centros comerciais de Tiro e Sidônia. Ali fabricava-se a púrpura, corante de alto valor, obtido do esmagamento de um molusco abundante na região do Mediterrâneo, o murex. No litoral acumulavam-se montanhas de carapaças de moluscos já descartados. O mau cheiro era muito forte. Daí para o judeu a impureza ritual. Some-se a isto o fato de os filisteus de cultura fenícia praticarem a prostituição sagrada.
e adorarem falsos ídolos, como Astarte, que concorriam com o Senhor, Javé. E temos aí o caldo de cultura suficiente para acirrar a inimizade entre os dois povos. Não admira que Israel depreciativamente chamasse de cães os pagãos idólatras. Mas a Ciro Fenícia, essa mulher admirável, também tem uma filha. E se Deus sabe alimentar seus filhos com o pão cotidiano, ele também está disposto a cuidar. Aliás, ela também está disposta a lutar por sua cria. Se Deus sabe alimentar seus filhos com o pão cotidiano, ela também está disposta a lutar por sua cria. Mesmo quando o mestre faz um áspero contraste entre filhos e cães, ela vai se manter firme. E com notável humildade e bom senso, sem se deixar afastar pela recusa inicial, ela diz a Jesus que nem de longe pretende usurpar o pão que cabe aos filhos, mas está de olho tão somente nas migalhas que os filhos deixam cair debaixo da mesa e naturalmente sobram para os filhotes dos cães. Por isso mesmo, sua fé insistente acaba atendida. Ah, como nós, os filhos, temos desperdiçado o pão que Deus nos dá, pão da palavra, fonte de sabedoria e luz interior, e que acaba esquecido e empoeirado nas estantes. Pão da Eucaristia que chega a mofar nos sacrários. Sei disso por experiência pessoal, diz Santini. Toda a dispensa dos santos sacramentos, o baú precioso da vida dos santos, o tesouro dos textos patrísticos, os documentos do magistério eclesial, eis o pão distribuído em abundância e que os filhos desprezam em troca das bolachas tóxicas da televisão, da literatura anticristã. E Deus, vendo que os filhos desprezam seu pão, precisa voltar o seu olhar para os estrangeiros, o não-povo, os goim, e fazer cair sobre eles o maná do céu, abrindo um novo êxodo na história da humanidade. E nós? Estamos agindo como filhos? Frequentamos a mesa farta que o Pai preparou para nós? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Dá-nos sempre deste pão, conforme está escrito no Evangelho, escrito por João, capítulo 6, versículo 24. Tem uma explicação aqui também da Bíblia, edição pastoral de 1990. Deixa eu ver se é isso mesmo, 1990, essa edição pastoral. Deixa eu ver o ano. Não sei se é 1990. Deixa eu ver, porque eu não quero passar a informação errada para vocês. Isso mesmo, 1990. Vamos ver o que diz aqui sobre este evangelho. Olha, a salvação trazida por Jesus não é privilégio de um povo determinado, mas é para todos os que acreditam nele e na sua missão, mesmo que sejam considerados como cães, isto é, estrangeiros. Não é mais a raça e o sangue que unem as pessoas a Deus, mas a fé em Jesus e no mundo novo e transformado que ele desperta. Então tá essa explicação. Eu vou falar mais um pouquinho aqui de uma pesquisa que eu fiz na Bíblia de Jerusalém. Este episódio da mulher Ciro-fenícia é paralelo ao da cura do filho do centurião, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5 e seguinte, e Lucas 7, versículo 1 e seguinte. Jesus realiza uma cura em benefício de pagão ou de pagã, mas ele cura à distância, pelo poder de sua palavra, porque não era permitido ao judeu entrar na casa do pagão. A mulher era grega, não de raça, pois era Ciro-fenícia, mas de cultura. No texto significa que ela era pagã, conforme João capítulo 7, versículo 35, e Atos dos Apóstolos 16, versículo 1. Bem, a fé do centurião é comparada a esse texto,
Está lá em Mateus, capítulo 8, versículos 5 e seguinte. Bem, isso que está exposto é a fé que Jesus, desde o início da sua atividade, quer do fiel, do discípulo, e continuará a requerer sempre. É um sentimento de confiança e de abandono pelo qual o ser humano desiste de contar com seus próprios pensamentos e com suas forças para entregar-se à palavra e ao poder daquele em quem crer. Daquele em quem crê. É um abandono à fé. Jesus exige essa fé, sobretudo por ocasião de seus milagres, e são muitos, que são menos atos de misericórdia do que sinais de sua missão e do reino. Assim, ele não pode realizá-los quando não encontra a fé que lhes pode dar o verdadeiro sentido. Exigindo o sacrifício de espírito e de todo o ser, a fé é difícil gesto de humildade, que muitos se recusam a fazer, particularmente em Israel, ou o fazem pela metade. Os próprios discípulos demoram a crer, mesmo depois da ressurreição. A fé, quando forte, opera maravilhas, alcança tudo, e a salvação, da qual é a condição indispensável. Olha uma pesquisa que eu fiz, então, na Bíblia de Jerusalém. Agora vamos aos santos do dia. São Jerônimo Emiliani é santo de 8 de fevereiro. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Faleceu em 1537. Foi militar de vida dissoluta. Foi feito prisioneiro em combate. Tendo sido libertado por intervenção de Nossa Senhora, converteu-se e dedicou sua vida aos pobres, órfãos e enfermos. Olha, ele deixou a vida dissoluta, por isso é santo. Fundou a Congregação dos Clérigos Regulares. Segundo o site do Vaticano, Jerônimo era o quarto filho da família nobre dos Emiliani. Como todos os jovens venezianos de 1500, sonhava em ter uma carreira militar, mesmo porque era mais rentável. Sabe-se que quando tinha cerca de 10 anos, seu pai se matou. Em 1511, durante o assédio da fortaleza de Castelo Nuovo, de Quero, ao longo do rio Piave, Jerônimo foi preso pelo inimigo. Esta experiência de reclusão, embora tenha durado apenas 30 dias, mudou completamente a sua vida. Na fome, no sofrimento e com medo de perder a vida, encontrou as palavras justas para rezar. Então dirigiu os seus pedidos, especialmente a Nossa Senhora, a quem prometeu converter-se em troca de sua liberdade. Ao sair da prisão, encontrou refúgio em Treviso, mas não esqueceu seu voto feito à Virgem Maria. Assim confidenciou com um sacerdote e começou a ler a Bíblia. A primeira ocasião que Jerônimo teve de colocar à prova sua nova vida foi durante a epidemia que se abateu sobre Veneza em 1528. Com um grupo de voluntários percorreu a cidade para aliviar os doentes, aos quais colocou à disposição todos os seus bens. Contagiado pela doença, recobrou a saúde de modo prodigioso. Passou a dedicar-se aos mais necessitados, como os pobres, prostitutas e, sobretudo, os órfãos. Quando seu irmão Lucas morreu, deixando órfãos seus 3 filhos, Jerônimo cuidou deles e desde então teve a intuição que mudou sua vida. Instituiu uma associação em prol dos jovens sem família, encarregando-se da sua educação. Assim nasceu em Bérgamo, em 1533, a Companhia dos Servos dos Pobres, em defesa dos órfãos de guerra, dos mais fracos e indefesos. Jerônimo fundou para eles uma escola de trabalhos manuais e artísticos e de ensino do catecismo, segundo um método inovador para a época.
Seu programa fundamental era composto de oração e trabalho, os princípios fundamentais que enobrecem o homem. A companhia tornou-se depois uma congregação até que em 1568 o Papa Pio V a elevou à ordem, da qual os religiosos foram chamados clérigos regulares de Somasca, nome da cidade, dado pelo arcebispo de Milão, onde Jerônimo havia iniciado sua obra. Segundo o carisma da ordem, os somásticos são devotos de Maria, venerada como Mater Orphanorum. Naquelas alturas, Jerônimo já havia falecido da peste em 1537, canonizado em 1767, tornou-se o santo padroeiro da juventude abandonada desde 1928. Santa do dia 8 de fevereiro, Santa Josefina Baquita Virgem, faleceu em 1947. 1947, a data do óbito. Depois de vendida como escrava na África em vários mercados, foi levada para a Itália, onde durante 50 anos viveu como religiosa na comunidade de Santa Madalena de Canossa. Segundo o site da comunidade católica Canção Nova, no Sudão, em 1878, aquela menininha de 9 anos foi surpreendida por 2 homens que lhe taparam o caminho e apontaram-lhe uma arma. Em seguida levaram-na consigo. Naquele dia, como se fosse num pesadelo, a menina africana se esqueceu de tudo, até mesmo o próprio nome, assim como o de seus pais, com quem morava. Os então mercantes muçulmanos decidiram rebatizá-la como Baquita ou Afortunada, uma ironia para a menina que agora se tornara mercadoria humana e passava de mão em mão nos mercados de escravos. Um dia, enquanto servia a um general turco, foi-lhe gravada uma tatuagem com uma faca em seu corpo. 114 cortes e as feridas cobertas de sal para permanecerem evidentes. Baquita sobreviveu a tudo. Posteriormente, um oficial italiano, Calixto Leinami, a comprou dos traficantes. Nesse dia, Baquita Afortunada trajou pela primeira vez um vestido, entrou numa casa, a porta foi fechada e 10 anos de brutalidade indescritíveis ficaram para trás. O oásis durou 2 anos, quando o italiano, que a tratava com carinho, foi forçado a repatriar-se sob a pressão da Revolução Mahradista, e Baquita pediu-lhe que a levasse para a Itália com ele. Calixto aceitou, e em 1884 Baquita desembarcou na península. Ali ela se tornou amiga e também babá de Alice, a filha mais nova do casal que estava nascendo. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, em 1888 o casal que a hospedara viajou. Durante 9 meses, Baquita e Alice foram confiadas às irmãs canossianas de Veneza. Ela então passou a conhecer Jesus, aprendeu o catecismo e em 9 de janeiro de 1890, Baquita recebeu o batismo com o nome de Giuseppina Margherita Fortunata. Giuseppina ou Giuseppina Margherita Fortunata. Na mesma ocasião, também recebeu os sacramentos da Crisma e primeira comunhão. Com 24 anos, em 1893, entrou no noviciado das Canossianas. 3 anos depois, proferiu os votos. Durante 45 anos foi cozinheira, sacristã e porteira do convento de Esquio, onde agia com bondade. Carinhosamente, ela chamava Deus como seu patrão. Foi conhecida por muitos pela alegria e pela paz que comunicava. Conta-se que, por Baquita viver no país europeu e em meio à realidade de pessoas com cor de pele clara, as crianças a chamavam carinhosamente de irmã de chocolate. Isso também porque ela distribuía doçura em sorrisos e atitudes. Baquita morreu em 8 de fevereiro de 1947 com pneumonia.
Foi realmente afortunada a sua vida, e o dirá ela mesma. Se encontrasse aqueles negreiros que me sequestraram, e mesmo aqueles que me torturaram, eu me colocaria de joelhos para beijar as suas mãos, porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa, enfatizou Bakhita. São João Paulo II a canonizou em 1º de outubro de 2000. Bakhita tornou-se então uma santa da família canossiana, congregação fundada por Santa Madalena de Canossa. Os filhos e filhas da caridade canossianos nasceram na Itália. Depois de ir em missão para vários países, os canossianos também se instalaram no Brasil em 1948. Hoje são mais de 2.000 irmãs. São mais de 2.000 irmãs em vários países, inclusive no Sudão. No Brasil, são 45 irmãs. Santa do dia 8 de fevereiro, Santa Cointa, mártir, faleceu em 249. Durante a perseguição do imperador Décio em Alexandria, Egito, negou-se a oferecer incenso aos deuses. Foi atada a um cavalo, arrastada pelas ruas e depois lapidada. Uma mártir de Cristo, gente. Lapidada, foi morta, portanto. São Juvencio ou Evêncio. Foi bispo, faleceu em 397. É santo do dia 8 de fevereiro. Foi eleito bispo de Pavia por Santo Ambrósio. Participou dos concílios de Aquileia e Milão. Santo do dia 8 de fevereiro, Santo Honorato, bispo do ano 570. Perante a iminente invasão dos lombardos na Itália, pôs a salvo grande parte do povo, conseguindo-lhe refúgio em Gênova. Santo do dia 8 de fevereiro, São Paulo de Verdun, bispo do ano 647. Tendo abraçado a vida monástica, foi eleito bispo de Verdun, na França, onde promoveu a dignidade do culto divino e a observância regular dos cônegos. Santo do dia 8 de fevereiro é Santo Estevão Abade. Faleceu em 1124, fundador da ordem de Grandmont, perto de Limoges, na França. Com sua vida austera, atraiu numerosos discípulos. Santo do dia 8 de fevereiro é o beato Pedro Índio, bispo, faleceu em 1089. Foi um monge beneditino de Vallombrosa, na Itália, discípulo de São João Gualberto. Foi criado cardeal por São Gregório VII. Foi nomeado bispo de Albano, na Itália. Santa do dia 8 de fevereiro, Beata Josefina Gabriela Bonino. Foi virgem e faleceu em 1906. Ela foi fundadora da Congregação da Sagrada Família de Savigliano, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Como fez com Abraão quando ele ia imolar seu filho Isaque. Deus providenciou um cordeirinho para ser imolado no lugar de Isaque. Peça e receberá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Atenção! As respostas que Deus pode nos dar: sim, não ou espere. A resposta que for melhor, Ele nos dará, porque é o nosso Pai, é o nosso divino Pai eterno. É o nosso Pai celestial, nosso Abba, papaizinho do céu. Só quer o melhor para nós. Eu recebi muitos nãos na minha vida, e depois, mais tarde, é que eu fui perceber que aqueles nãos que eu recebi lá atrás foram a melhor coisa para a minha vida. Senão não estaria aqui evangelizando hoje. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes.
Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor. Senhor, vem. Um dia ele voltará, será o juízo final, não sabemos quando. Jesus é Deus. Deus encarnado, que se encarnou justamente para nos salvar, como Cordeiro Santo, morrendo na cruz, ressuscitando e ascendendo ao céu, onde está à direita do Pai eterno, como sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso intermediador, nosso mediador, aguardando nossa conversão, porque muitos ainda não se converteram. Por isso eu faço esse trabalho aqui de evangelização. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria Santíssima, com São Pedro, São Paulo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, São João Paulo II. Eu quero essa vida depois da passagem provisória pela terra. Shalom, a paz de Cristo Jesus.